Que a paz, que a infinita paz de Jesus envolva os nossos corações. Bem-aventurados os aflitos. É um dos capítulos mais controversos do Evangelho, que chega a causar grande estranheza diante dos valores correntes, dos valores dominantes do mundo contemporâneo. Como compreender bem-aventurados os aflitos? A lei de Deus todos podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Diz Paulo aos Coríntios: quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, discorria como menino, julgava como menino. Mas, depois que cheguei a ser homem, dei de mão as coisas que eram de menino. Esse pensamento de Paulo nada mais nos mostra senão do que o nosso desenvolvimento da maturidade. O nosso grau de compreensão das coisas à medida que nós vamos amadurecendo espiritualmente. Quando, da volta do espírito à vida corporal, muitos pressentem, sabem, conhecem, compreendem e participam do processo de planejamento da sua reencarnação. Acordo conhecido, acordo feito e acordo assinado. O que é que tem nesse acordo? São todas as circunstâncias da vida que nós teremos que nos defrontar para nosso próprio bem na nossa grande saga em busca da felicidade plena que um dia chegará. Então, em função disto, sabedores disso, nós compreendemos, entendemos as nossas necessidades e aí assinamos o nosso acordo. A outra leva de espíritos que pressentem, sabem, não compreendem a necessidade, aceitam por convencimento ou persuasão e não participam da escolha das provas e das expiações. É assim: meu filho, assina que será bom para você. Como eu guardo confiança, eu assino porque será bom para mim. Eu assino em confiança. Mas desde o momento que eu não compreendo e não aceito, assino por convencimento e persuasão. Quando mais adiante eu me defrontar com a natureza das provas e das expiações, algumas eu enfrentarei com dignidade e outras eu vou espernear diante delas. Porque eu estou aceitando por convencimento, não por compreensão e entendimento. E há aqueles que pressentem, não sabem, não conhecem, não compreendem, não participam e encarnam
suas encarnações compulsórias. Não é? E aí, pelo jeitão que a pessoa enfrenta os desafios da vida, se a encarnação é compulsória, vai ou vai, aí podemos entender uma variedade de comportamentos diante das provas da vida. Mas foram essas três hipóteses, mas no meio disso há outras combinações possíveis do sábio, conhece, não conhece, compreende, não compreende. Ou seja, como nós somos individualidades e variamos ao infinito, então essa volta da vida, a volta do espírito à vida corporal, essa combinação também varia ao infinito. Mas é desta maneira que cada um de nós voltou à vida corporal, à vida material. O cenário que cada um de nós irá enfrentar é pertinente à necessidade individual. E aí, cada um irá enfrentar o seu cenário. E é com este pano de fundo que nós convidamos vocês para navegarem no estudo conosco, sem perder de vista esta referência. Para nós entendermos, bem-aventurados os aflitos, mas algumas condições devem se somar a estas que acabamos de falar. Primeiro, eu tenho que ter certeza absoluta de que eu sou um espírito. Se eu não tiver a certeza, eu já não compreenderei misericordiosos os aflitos, bem-aventurados os aflitos. Mas não basta eu ter certeza absoluta de que eu sou espírito. Eu tenho que compreender que eu sempre serei. Onde quer que eu esteja, eu sempre serei. E será de forma inconfundível. E a outra certeza é sobre a vida futura. Que eu sobreviverei. Então, a certeza da vida futura. Então, a gente juntando tudo isso, nós teremos condições de entender bem-aventurados os aflitos. Que foi a grande dúvida de Eurípides Barçanufo, quando ele se defrontou com esse texto do Evangelho e foi perguntar ao pároco da igreja que ele frequentava. Aí foi aí que ele se tornou espírita. Pois bem, no entendimento comum, em geral, quando as nossas expectativas, as nossas esperanças, os nossos sonhos, os nossos desejos não são realizados ou não são atendidos ou são interrompidos por uma causa qualquer, nós entendemos como desgraça, entendemos como infortúnio, entendemos como contrariedade e como uma verdadeira infelicidade. Justamente por estarem em contradição, em contraposição às minhas expectativas e à vida que eu gostaria de ter. A vida que eu gostaria que ela fosse. Não é? Mas, na verdade, a vida que nós temos expectativa, talvez não seja a vida necessária para nós. A nossa vida é a nossa vida para atender algumas necessidades de progresso individual. Então, portanto,
não necessariamente é aquela vida que você gostaria de ter, mas é a vida necessária para você ter dentro do objetivo maior da sua encarnação. E dentro desse aspecto, esse estado de rejeição da vida, como ela se nos apresenta, desenvolve em nós alguns sentimentos que dessa rejeição derivam, que são verdadeiros tormentos para a alma, verdadeiros tormentos para o espírito encarnado. Então, sentimentos que são disparados por essa não aceitação ou classificação dos fatos como contrariedade, desgraça, infelicidade e infortúnio. Melancolia, tristeza profunda, depressão, ansiedade, angústia, desmotivação, autopiedade, autoflagelação, sentimento de culpa, autopunição, desinteresse pela vida, autodestruição, agressividade e blasfêmia, injúria, o popular eu não mereço. Esses sentimentos disparados em nós, porque a vida se mostra contrária aos seus planos, aos seus sonhos, seus desejos e seus ideais. Esses estados íntimos são geradores de novos tormentos. São geradores de doenças. São geradores de novas aflições. São causas atuais das minhas aflições, que irão se somar às causas anteriores das minhas aflições e que me põem face a face diante da vida que a mim se apresenta. Então, tendo como lógica, eu não mereço, tudo que vem, se me olhar, eu não mereço, tudo que vem é contrário às minhas expectativas, eu gero uma infinidade de estados doentios. E seria muito bom, se a gente estiver enfrentando alguns desses sentimentos, nós devemos parar e fazer uma autoanálise, uma introspecção, para a gente investigar a causa geradora da melancolia, da tristeza, da depressão, da angústia, da agressividade, da blasfêmia, para a gente, de repente, começar a trabalhar e conter, de alguma maneira, alguns estados doentios que já começam a entrar em movimento, começam a entrar na órbita das circunstâncias geradas por nós mesmos. E que vão somar a outras situações já decorrentes de ações nossas em encarnações anteriores. Então, voltando à leitura do Evangelho, contrariamente à voz corrente, contrariamente à voz dominante, agora, gente, eu confesso,
compreender isto que está no Evangelho, olha, a gente precisa entender de fato a razão da nossa existência. Eu existo, não tem jeito. Agora, eu existo, não nem discuto mais porque eu existo. Eu existo. Agora, eu preciso compreender a minha essência de espírito. Sou mesmo um espírito de escola, de grandeza, pode afirmar que a desgraça real não é absolutamente o que comumente nós entendemos. Não é o que do ponto de vista humano. Então diz o Espírito, olha só, a nossa desventura, a nossa infelicidade, o nosso infortúnio, a nossa desgraça, não está nas doenças graves ou de longo curso. Vai compreender isso. E é preciso compreender para bem enfrentar. Não está na limitação física. A gente pode imaginar a variedade de limitações físicas que o espírito está ali, contido num corpo, sem capacidade de expressar todo o potencial que está naquela semente, aguardando o momento oportuno para germinar. Não está na miséria. Não está na falta do que comer. Olha, a gente precisa conhecer, a gente precisa estar muito convencido de que nós somos espíritos em estágio de progressão e ascendente para compreender essa afirmativa do Espírito. Não está na dívida contraída e na cobrança do credor que usa métodos de coerção. Quantas noites indormidas, não é? Não está no berço vazio que esperava uma criança, que não veio ou foi embora prematuramente. Converse com a mãe que esteve diante dessa experiência. Para ela bem enfrentar, ela precisa bem compreender o espírito que se foi, a relação daquele núcleo familiar com esse espírito. Tem que olhar. Se não tivesse olhar, não irá suportar esta dor maiúscula. Não está no funeral de um ente querido que se acompanha com o coração partido. Aí eu lembro do meu cunhado que o filho foi embora com 25 anos, no auge dos seus sonhos, seus ideais, com toda a energia da juventude, com planos futuros, para esse pai compreender e acompanhar aquele corpo até lá. Não é fácil se não compreender aquela experiência de forma como deve ser compreendida com o olhar de espírito. Não está na angústia da traição. A traição dos sentimentos terríveis, né? Ser traído é uma coisa, eu pelo menos não sei lidar com esse sentimento da traição. Não, na união desfeita e separações afetivas. A infelicidade, o infortúnio, a contrariedade, a desgraça real não está nisso. No silêncio da solidão e do esquecimento. Na melancolia de projetos e planos não realizados, não está nisso. Na falta de autorrealização, não está nisso. Enquanto eu discorro por aqui, eu experimentei alguma dessas experiências, e certamente aqui deve ter gente que está vivendo hoje
agora algumas dessas experiências. Então, de repente, a gente está recebendo a pílula necessária para o enfrentamento dessas experiências e a gente se fortalecer interiormente. Porém, de fato, ao olhar humano, e aqui nós dividiremos esse nosso estudo em duas dimensões: o olhar humano e o olhar do ponto de vista espiritual. Por ora estamos na dimensão do olhar humano, no prisma humano, na nossa percepção. Então, de fato, ao olhar humano, não me digam que esses quadros não causam dor, não causam desilusão, não causam desespero, não causam aflição. Negar isso seria contrariar a própria realidade. Perceber o comportamento das pessoas e de nós mesmos no enfrentamento de algumas situações. Não podemos negar esta realidade. Mas este olhar, do ponto de vista da vida atual, daqueles que só miram a vida presente, essas situações, estas ocorrências se apresentam como verdadeiro infortúnio na linguagem humana. É, de fato, ao olhar humano, uma profunda infelicidade. E o nosso exercício aqui é tirar a nossa mira do alvo errado. A vida material é muito importante. Mas se a gente mirar só a vida atual, a vida material, nós não encontraremos recursos internamente para bem suportar. Aí tem a questão do bem sofrer e do mal sofrer. Estaremos dessa maneira, mal sofrendo. Aliás, há pessoas que o próprio viver, o próprio ato de viver, de estar na vida material, de estar encarnado, em si, já é uma infelicidade para muitos. Não sei que porque eu estou aqui, não pedi a ninguém para viver, eu não sei porque eu tenho esta vida. Há pessoas que enfrentam a vida com este olhar. Não é? Mas como todos nós trazemos lá na consciência as leis de Deus, e ela sabe que o primeiro direito natural do homem é o de viver, ela hesita e não tira a própria vida. Mas há outros que, diante desses dilemas, o mal sofrer, não suportaram e tiraram a própria vida, quando não raro, levaram outras vidas consigo, diante da situação, porque não encontrou força, porque foi buscar força no lugar errado, não suportaram e deixaram esta vida, agravando o seu futuro e a sua próxima existência, somando mais dores, mais sofrimentos e mais aflições. Ao olhar humano, assim é, se lhe parece. A gente vê e percebe as coisas do nosso ponto de vista, do ponto de vista em que cada um se encontra. Eu, quando era menino, falava como menino, pensava como menino, julgava como menino, discorria como menino. Esse é o enfrentamento desses assuntos com este olhar. Quando a gente se der conta de que somos homens, já daremos de mão as
coisas que eram de menino. Ganharemos mais maturidade e passaremos a enfrentar as situações da vida com outro olhar. E aqui, diz o Espírito, mais importante do que os fatos são as consequências que derivam daquele fato. E o Espírito faz uma análise de fatos ditosos com consequências funestas, fatos inditosos com consequências boas. E eu acho que para trazer para bem perto de nós, a gente deve falar de coisas próximas de nós. É melhor entender o Evangelho. Então eu vou trazer um caso que ao primeiro olhar humano, um fato ditoso. Um fato ditoso. Voltando à afirmativa, mais do que o fato, o importante são as consequências do fato. Aquele homem viveu a vida inteiramente voltado para a família. Bem-estar, educação, tratou a família com afetividade, carinho, mas sempre desejoso de deixar algo para o futuro e para a segurança dos filhos e a segurança familiar. É um fato ditoso. Todos nós, aliás, a nossa vida, nós norteamos para deixar este legado para aqueles que nos cercam. É um fato ditoso. Qual a consequência disto? Ele é acometido de um mal súbito. Ele é hospitalizado em condições de emergência, fica internado 35 dias em estado de coma, sai do coma, mas enquanto ele estava em estado comatoso, aquela família começou a entrar em luta, em conflito, pela partilha dos bens, pela briga por herança, onde havia união e afeto, antes virou um campo de batalha e uma só discórdia. A raiva, o ódio começou a disseminar naquele núcleo familiar que antes vivia com céu de brigadeiro. Um fato ditoso, uma consequência funesta. Então, o fato, a gente tem que olhar as consequências do fato, não o fato em si, para nós julgarmos contrariedade, infelicidade, infortúnio. Este caso aqui é um outro caso ditoso. Uma bem-aventurança. O genro de um amigo meu, 32 anos, mulher e 2 filhos, estava desempregado há 3 anos, especialista em tecnologia da informação, consegue um novo emprego, no qual já estava há 6 meses, vida sendo ajustada, alegria retornou àquele lar, onde antes vivia de ofertas de terceiros, cesta básica oferecida pela comunidade, reconquista a sua dignidade, autoconfiança é restabelecida e novo emprego.
local de trabalho, Edifício Liberdade, Almirante Barroso, próximo ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, noite 25 de janeiro de 2012, desabamento com 17 vítimas. Ele era uma delas. Seria ironia do destino? Seria uma conspiração da vida? No olhar humano, é a dimensão que nós ainda estamos, essa perda, um fato ditoso, arranjou emprego, mas a causa foi funesta, desagradável, um infortúnio. O marido, ele desencarnou, ao olhar humano. Um outro caso, um caso inditoso, que causou contrariedade, que causou infelicidade. 4 amigos embarcariam juntos no mesmo avião para uma mesma reunião. Fato verídico. O amigo liga e diz, olha só, o motorista pegou uma rota errada, eu já detonei o motorista, as gerações todas, vou chegar atrasado. Os 3 amigos decidiram perder o voo e esperar esse amigo. Consequência é que acaba produzindo um fato inditoso que tem a causa que produz o bem. São Paulo, julho de 2008, acidente do avião da TAM, JJ 3054, 187 mortos, não houve sobreviventes e eles não embarcaram. Não embarcaram. Então, um fato que de início era inditoso, uma contrariedade, um final para eles, um final feliz. Então temos que analisar as consequências do fato. Agora vamos analisar um movimento que é muito comum nas famílias, um comportamento. Que nós podemos ter a nossa motivação, a nossa intenção, pode ter sido movido pelo o desejo de ajudar, de auxiliar. Essa é a motivação mais escondida. É um fato ditoso. Eu entrei em movimento para ajudar e auxiliar alguém por um problema ou conflito familiar. Mas na percepção do outro, aquilo é uma invasão de privacidade. Porque motivação, ninguém conhece a motivação do outro, a intenção não é tão declarada assim, é dita depois. Para o outro, é uma invasão de privacidade, arranhou as relações, causou contrariedade naqueles laços afetivos, ou seja, o meu movimento foi ditoso, mas as consequências no olhar do outro foi um fato inditoso. É por isso que a gente sempre diz o seguinte, olha, deixa quieto, fica só no sapatinho. Fica só no sapatinho. E aquele velho e bom ditado, briga de marido e mulher, ninguém deve meter a colher. Por melhor que seja a sua intenção, a sua motivação, nós ainda não estamos na condição de ler, como os espíritos fazem, as nossas intenções. Eu preciso dizer, e o outro precisa acreditar. Então, se eu não digo, e quando eu digo o outro não acredita, é melhor. Não é? É melhor só entrar quando for chamado e com cautela. Seria a canja de galinha nos comportamentos interpessoais em relação ao outro. Então, na verdade, voltando a afirmar,
para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Então perguntamos, o que é ditoso? O que é inditoso? O que é contrariedade? O que é infelicidade? Ou o que é ditoso? O que é feliz? O que é? Onde está isso? Então, vamos agora mudar de prisma. Vamos sair do prisma do olhar humano, do ponto de vista em que nós nos encontramos, e vamos para compreender. Bem-aventurados os aflitos, temos que compreender o prisma da vida futura. Mudar a nossa perspectiva de olhar a vida. Sair daquela mira da vida atual. Temos que nos transportar para além da vida. Para a vida futura. Para a vida espírita. Para a vida real e verdadeira. Porque senão nós não compreenderemos que as ocorrências da vida material são ações terapêuticas e de cura de nós, espíritos, que cometemos incúrias, malversando os recursos que nos foram dados, e as situações estão coerentes, compatíveis com aquilo que nós necessitamos, não com aquilo que nós queremos. Porque com essa perspectiva de vida futura, além da vida, que nós devemos lidar com as circunstâncias da vida. Esse é o projeto real e verdadeiro. As coisas materiais são recursos que nos são dados. O que nos parece ruim, será que é ruim mesmo? É ruim porque contrariou a minha expectativa. E o que ao nosso olhar é bom, será que é bom mesmo? Porque está de conformidade com a minha expectativa? Então, é com esse olhar que nós devemos ver. Então, fala aqui o Espírito, temos que olhar a vida futura, um novo prisma, segundo as acanhadas vistas humanas. Cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Compensação. Agora, para eu ter compensação, é o bem sofrer. E o bem sofrer não é aquele de autopiedade, não é aquela de autoflagelação. Eu sou um pecador. Não é isto, porque há pessoas que ficam sentadas na beira da calçada, chorando, se autoflagelando, tendo pena de si mesmas e não caminham para frente. Não é este olhar, é bem suportar para bem compreender responsavelmente que tudo em nós é ação da lei em nós. E digo mais, o êxito ou insucesso, há sempre parcerias. É impossível ser feliz sozinho. E é impossível ser infeliz sozinho. O nosso êxito foi feito em parceria ou em parcerias. O nosso insucesso também em parcerias. Então, nessa mistura toda, a responsabilidade, a corresponsabilidade, estamos juntos e misturados, respondendo à lei que age sobre nós. Então, as circunstâncias da vida
não é? Atinge você e o seu núcleo mais próximo, porque todos foram parceiros em algum empreendimento de sucesso, de êxito, ou algum empreendimento, algum projeto que se uniram por intenção comum, que foi um insucesso. Agora, insucesso ou êxito do ponto de vista espiritual. Quantas pessoas se unem para praticar crimes? Mas quantas pessoas se unem para praticar o bem? Então há sempre parceria. Então, todo e qualquer conflito, há sempre a parcela que pertence, é distribuída. Ninguém é responsável 100%. Isso é distribuído. 5 para você, 10 é seu, hein? 50 para você, 30 para mim. Nesta êxito e insucesso, há um compartilhamento dessas parcerias. E nós devemos enfrentar o quadro com determinação, bem suportar, bem enfrentar. Então, na verdade, o que ele diz? Para o olhar humano, a gente ter uma vida cheia de rosas, ou uma vida florida, com uma posição social elevada no extrato social, você ter os seus desejos realizados por você, ou alguém realizando, basta você pensar que o outro realiza, não tem sensação de poder mais gostosa que essa. Você pensa alto, o outro acha que é uma ordem, executa, você se sente dono do universo. Não há coisa mais agradável ao encarnado. Mas olha, mas não está aí. Porque essas situações atordoam o homem em relação ao seu futuro. E o enfraquece para questões da vida futura. Ele não cogita da vida futura, coloca toda a sua energia no aqui e agora. A sua mira está na vida atual. E diz aqui, olha, não é na alegria passageira do prazer, do tumulto, da vã agitação, da satisfação da vaidade, que exacerba a indiferença e o egoísmo, que amolenta a alma. Ou seja, uma pessoa que é saciada, tudo que ela quer, varinha com dor demais, ela não precisa lutar, ou luta menos, fica a alma meio amolentada, não é? Ela perde a sua força e a energia face às questões da vida futura. A gente agora está apontando para a vida futura, olhando como espíritos que somos. Mas, ou seja, é contrariar tudo aquilo que nós buscamos. Cá para nós, estas preocupações tomam conta, eu diria, talvez de 99,9% do nosso tempo, da nossa energia, da nossa atenção. Por isto, nós temos insônia, acordamos no meio da noite sem causa aparente, temos ansiedade, incerteza quanto ao futuro que será de mim, se quer mais tal, e levamos a vida alocando grande parte do nosso tempo aqui. E não no projeto mais importante. Entender tudo isto como elementos propulsores do progresso. Não podemos negar isso. São elementos emuladores do progresso, propulsores do progresso, estimuladores. Se não fosse essas atrações, a lei de Deus é tão fantástica que ela coloca o estímulo do prazer para nós podermos cumprir a lei. Porque se não fosse, a gente não cumpriria. Então, a gente trabalha porque trabalhando você vai fazer algumas aquisições.
E é gostoso. Comprar é gostoso. Só não entra no cartão de crédito. Mas comprar é gostoso. Poder fazer as coisas é gostoso. Aí você trabalha. Quando você trabalha, porque é prazeroso conquistar essas coisas, porque senão você não cumpriria a lei do trabalho. A lei de reprodução, nós atendemos porque é prazeroso. Não vamos dizer que não é gostoso um relacionamento sexual, prazer sexual. É gostoso. Se não fosse, nós não atenderíamos a lei de reprodução. Nós atendemos a lei de conservação porque é gostoso comer. Ou não é? Eu falei em comer, você até salivou. Eu percebi que você salivou. Certamente, olha, eu estou olhando assim para você. Você gosta de uma massa com um vinho que harmoniza, não é isso? Não é? Um camembert, não é isso? Olha lá. Então, por isso que ele atende a lei de conservação, porque comer é prazeroso, é gostoso. Se doesse, não atenderia a lei. Então, a lei de Deus instiga você para atender. Você vai ver, se vocês olharem lá todas as leis naturais, vocês vão ver que lá está o estímulo do prazer para nós atender. Porque assim, no estágio que nós estamos, diga a ninguém não. A gente precisa disso. Sem isso, a gente não realiza, não atende às demandas das leis naturais ou divinas. No estágio espiritual que nós estamos. Então, ele falou assim, não está aí. Embora a gente coloque energia aí, não está aí. Ele fala que quase nada é quase nada mesmo, hein? Quase zerinho, não é verdade? Quase nada sabemos do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Quase nada sabemos. Então, estamos mais gastando a nossa energia correndo atrás do pão de cada dia, que é necessário, olhando para baixo como avestruzes, deixando de voar como águias, desenvolvendo nosso potencial interno. A alma humana parece ignorar a sua natureza e o seu verdadeiro destino. Afasta sistematicamente tudo o que se refere ao problema da vida, as questões de termo e finalidade. Para que serve isso? Olhar muito aqui e agora. Ele fala aqui, esperais vós que chorais. Mas não é aquela espera de autopiedade, de autoflagelo, esperar que as coisas aconteçam. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não é? Olhai os pássaros do céu e os lírios do campo. Não tecem, não fiam, mas não morrem de frio. O dia que a gente tiver isto dentro de nós, a gente vai enfrentar a vida com mais determinação. Porque a vida nos surpreende. E tivemos um fato recente agora. A vida nos surpreende. Ninguém foge ao seu destino. As provas e expiações fazem parte do rosário das nossas encarnações. Então, portanto, devemos ser diligentes. Devemos ser bons administradores ou fiéis administradores dos recursos que nós temos. São aqueles recursos. Não estamos aqui falando se é muito recurso, pouco recurso ou escassez de recursos.
todo mundo tem um recurso interno para mobilizar, usar para enfrentar os desafios da vida. E o Espírito nos convoca para nós não descurarmos dos talentos que a nós foram confiados. Lembram lá da parábola dos talentos? Deu 5-1, 2-1 e 1-outro. O outro, com medo, enterrou os talentos. Então, na verdade, a gente vai olhar bem-aventurados os aflitos, nós entenderemos se nós tivermos essa perspectiva de vida futura, a razão da nossa existência, porque nós existimos, e compreender que tudo está de conformidade com as nossas necessidades. Não o que nós queríamos que fosse, simplesmente é. E é grande parte decorrente de nós mesmos. Nós mesmos. Nós somos agentes e pacientes. Nós geramos fatos, nós geramos fatalidades, em busca, às vezes, de coisas assim, pequenas, para um prazer imediato, para uma realização, e criamos dores futuras. Então, é necessário viver a vida com o que ela nos apresenta, com determinação. Não é com autoflagelação nem autopiedade. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. É na luta, porque sempre aparecerá na sua vida alguém ou uma situação que irá ajudá-lo. Bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, para nós encerrarmos, se você, porventura, estiver passando por alguns daqueles quadros, melancolia, tristeza, depressão, angústia, sofrimento da solidão, desmotivação, desinteresse pela vida, volte o seu olhar para dentro de si mesmo. Busque em você mesmo as causas geradoras desse estado. E se você não se sentir suficientemente forte para enfrentar, haverá sempre no seu caminho um sirineu que irá sair do seu lugar e irá ao seu encontro. Porque Deus atende as criaturas através das próprias criaturas.